A Justiça absolveu 3 dos 4 acusados de terem participado do crime que tirou a vida do vereador Walter Araújo Costa em Morro Agudo. Pois é, até demos essa notícia para você, mas a novidade é a seguinte: pela primeira vez desde a data do crime, a filha da vítima falou com o nosso Cidade Alerta e ela está inconformada com a decisão da Justiça. Põe a reportagem no ar. 1 ano e meio depois do assassinato do pai, o vereador Walter Piauí, Letícia decidiu quebrar o silêncio e falar como tem sido esse tempo sem a presença dele. Ele sempre me aconselhou, sempre me falou o caminho que eu devia ir, como que eu devia seguir, né? E assim, imaginar que eu ia perder o meu pai dessa forma é algo para mim que está sendo surpresa ainda. E que nunca vou aceitar, nunca vou, acho que adaptar jamais. Walter foi baleado numa tentativa de assalto em janeiro do ano passado. O vereador dirigia um ônibus que transportava trabalhadores rurais quando foi abordado por 3 criminosos. O objetivo dos bandidos era pegar um malote com mais de R$20 mil em dinheiro que Walter usaria para pagar os funcionários. Foram 3 disparos. Um deles atingiu o vereador. Walter foi socorrido com vida, mas morreu 2 dias depois. Até hoje, Letícia não esquece de como ficou sabendo que o pai tinha sido assaltado. Mesmo baleado, Walter se preocupou que todos os funcionários fossem pagos. Era uma pessoa justa, trabalhadora, que saiu do interior do Piauí em busca de uma vida melhor. Foi no sábado, eu estava dormindo, e aí o cunhado dele me ligou, falando para mim ficar calma e que meu pai tinha levado um tiro, que eles estavam no hospital. Mas até então eu achei que não ia ser algo tão grave, sabe? Meu pai, ele era daqueles que deixava de ter o dele para dar para você. Ele, se você era amigo dele, você era praticamente uma família para ele. Após o crime, a Polícia Civil deu início às investigações e chegou ao principal suspeito e mandante do crime, um funcionário de Walter. Ele confessou que receberia R$3 mil para passar informações privilegiadas aos executores. As diligências se iniciaram logo em seguida. Foi mantido contato com a vítima, contudo ela não soube apontar quem que teria cometido tal ato contra ela. A vítima veio a óbito 2 dias depois, e ocasião em que conseguimos levantar que um dos funcionários da vítima teria participado desse delito, parando o ônibus para mostrar aos comparsas qual seria o ônibus a ser atacado, qual seria o ônibus da vítima, que estaria com dinheiro para fazer o pagamento dos trabalhadores rurais. Os assaltantes ingressaram no ônibus e foram efetuados 3 disparos contra a vítima, sendo que um a atingiu e transfixou seu corpo, o que deu a causa da sua morte. Com esse suspeito, né, que já havia sido indicado para a gente, que parou o ônibus para que os outros pudessem tomá-lo de assalto, pedimos prisão temporária dele, que foi concedida pelo juízo. Ele acabou confessando que ele arquitetou todo esse crime, chamou outros elementos para praticar. Walter estava no 2º mandato de vereador. Na última eleição foi o 4º candidato mais votado. Era querido em toda a cidade, principalmente nos bairros mais periféricos. Ele dava vida por política, ele brigava por política. Então, assim, era na veia, no sangue dele era política. Onde a gente passava, ele era muito bem falado e, assim, pessoas até gratas por ele ajudar, sabe? Ele não gostava nem que comentava, assim o pai tá ajudando, mas não gostava nem que comentava e tudo mais, sabe? Mas sempre muito querido por todos. Tanto o mandante do crime como os outros 3 envolvidos foram presos e condenados a mais de 30 anos de cadeia. Mas um recurso da defesa junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liberdade a 3 deles.
A justiça entendeu que não havia provas suficientes para a condenação, inclusive do que atirou no vereador. O advogado entrou com recurso e o Tribunal de Justiça entendeu que era o caso de manter a prisão de apenas um deles, justamente esse que confessou sua participação e que foi o mentor do crime. O que restou para a família de Letícia foram os ensinamentos e conselhos do pai. Letícia guarda com carinho a placa que ocupava a mesa de Walter na Câmara. Mesmo com a decisão do TJ de São Paulo, ela ainda aguarda que a verdadeira justiça seja feita. Indignação, eu fico revoltada, muito revoltada, sabe? Muito triste com isso. E de saber que no mundo de hoje a gente pode ver a maldade aí e as pessoas ainda saem impunes. Ou seja, então você pode fazer o que você quiser, né? Que você sai impune ainda. Então é uma justiça que eu não estou entendendo. Por que ela está sendo dessa forma e por que não está sendo correto a forma de ser cobrada essa justiça. Você ainda espera que essa justiça chegue, que ela seja feita? Eu espero porque meu pai ele nunca mereceu isso na vida dele, não só por ele, sabe? Mas por todas as pessoas que já passaram por algo desse tipo, seja num roubo, seja de qualquer forma, sabe? Pessoa que fez algum mal para outra. Isso não é certo. Deus, ele deu saúde para a gente correr atrás das nossas coisas e não para fazer o mal para o outro dessa forma. Então, eu espero realmente que seja, assim, algo que seja punido mesmo. Sabe aquela figura que a gente vê do ícone da justiça com uma venda nos olhos, significando que ela tem que julgar, independente se a pessoa é rica ou pobre, enfim, que ela tem que ver unicamente a verdade, tem que julgar perante isso. Essa seria, né? Esse seria o ideal. Mas, na verdade, o que tem acontecido nesse mundo, e a gente tem acompanhado com tanta frequência, é que essa venda nos olhos parece exatamente deixar a justiça cada vez mais cega, né? E o sentimento de impunidade cada vez mais presente no mundo que a gente vive de hoje. Poxa vida, os caravão acabam com a vida de uma pessoa, né? Pegam, querem o dinheiro, fazem uma série de coisas e não acontece absolutamente nada. Aí a defesa vai, entra com recurso, porque está no direito de entrar no recurso, até aí tudo bem. Mas assim, como é que vai a carta e fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, libera todo mundo, deixa só um lá preso. Pô, mas todos eles participaram do crime, minha gente. Pô, tudo bem, ameniza a pena, mas deixa os caras presos. É muita injustiça, vocês não acham, não? É uma atrás da outra, a gente vê cada história aqui no Cidade Alerta que deixa a gente de cabelo em pé aqui e cada vez menos acreditando nessa justiça. E isso precisa mudar. Vocês não concordam comigo? Manda o WhatsApp aí, se vocês concordam comigo ou não, aí rapidinho, Gerard. Só põe o nosso WhatsApp aí para o pessoal mandar mensagem. Concorda ou não que essa justiça tem que ser um pouco mais pesada, tem que ser um pouco mais voltada para o senso comum, para as pessoas? Chega de tanta impunidade, ou não é?